Capítulo 39. Coincidências. Suspeitos. Zorian olhou para o atormentador em silêncio, o mais relaxado e impassível possível diante de um homem tão impiedoso e irracional. Vin olhou para ele, seu rosto uma imagem de compostura inabalável e sem esforço que fez os melhores esforços de Zorian em estoicismo parecerem risíveis em comparação. Ainda assim, ele não iria quebrar. Ele não quebrou. Ele, eventualmente, atendeu a todas as exigências ridículas que Vin havia lhe dado e nunca explodiu o homem nenhuma vez. Claro, isso não impressionou o homem, mesmo quando lhe demonstrou habilidades de modelagem insanamente boas para um aluno do terceiro ano, mas ele esperava isso. Eles continuaram se encarando em silêncio por alguns segundos. Isso, Vin finalmente decidiu, foi terrível. Você é inflexível, lento, mas paradoxalmente impaciente. Vejo em você uma tendência a ultrapassar, Sr. Kaczynski, passando para campos avançados de estudo sem uma base saudável para apoiá-lo. Um problema comum com muitos de seus companheiros magos, é verdade, mas todo mundo está fazendo isso. Nunca foi uma desculpa válida para nada. Teremos que trabalhar nisso antes de abordar algo mais substancial. Claro, senhor, disse Zorian calmamente. Certificarei-me de praticar tudo o que você me mostrou em casa. Boa. Espero uma performance melhor em nossa segunda sessão, disse Vin, recostando-se na cadeira antes de fazer um movimento de enxotar com a mão. Você está demitido. Zorian fez um aceno solene, levantou-se lentamente da cadeira e fugiu do escritório o mais rápido que pôde, sem deixar, óbvio que estava com pressa de sair. Somente quando ele fechou a porta e se afastou do quarto, ele se deixou relaxar. Isso poderia ter acabado mal. Muito, muito mal. Ele sabia que se arriscaria ao tentar ler a mente de Vin, mas o homem o havia irritado tanto que ele não conseguiu se conter. Além disso, quais eram as chances de Vin decidir proteger sua mente para uma reunião com um de seus alunos? Muito bom, aparentemente, porque Zorian encontrou um poderoso escudo mental quando tentou ler seus pensamentos. Ele se retirou imediatamente, aterrorizado pelo fato de sua sonda telepática ter sido notada pelo homem. Mas quaisquer que fossem as defesas que Vin aparentemente desse ao homem pouco feia de baque para perceber o ataque relativamente delicado de Zorian. Bem, isso ele fez, percebeu, mas decidiu não dizer nada. Mas isso parecia muito improvável. Se fosse esse o caso, ele teria feito pelo menos um comentário sarcástico ou dois sobre o quão desleixada a tentativa de Zorian foi, mesmo que ele não se incomodasse com a tentativa em si. Era muito interessante que Vin se preocupasse em proteger sua mente para o encontro deles. Vin era um daqueles magos que mantinham a mente sempre protegida, ou sabia de alguma maneira sobre os talentos de Zorian. Havia muitas possibilidades. Zorian fez uma anotação mental para invadir o escritório do homem sem aviso prévio em algum momento da semana seguinte, apenas para ver se Vin tinha sua mente protegida, mesmo quando não esperava que Zorian chegasse. Seus pensamentos ainda estavam preocupados com Vin quando ele voltou para casa. Nesse momento, a percepção de que ele podia sentir as mentes de Noshiki e de sua mãe na casa afastou o assunto de seu suposto mentor. Isso foi inesperado, não havia planos para eles visitarem, até onde ele sabia. Ele entrou na casa e foi direto para a cozinha, onde podia sentir que Mai e Rhea estavam situados e os encontrou sentados ao redor da mesa da cozinha, fofocando sobre alguns biscoitos conhaque de ameixa. Bem, tanto faz. Depois de trocar cumprimentos, ele tentou perguntar a Rhea sobre as razões dela ter vindo sem aviso prévio, sem parecer rude e acusador. Ele não conseguiu muito bem se o olhar sujo que Maya lhe lançou era alguma indicação, mas Rhea não parecia se importar. Noshiki estava sendo impaciente com sua próxima visita, então decidi levá-la para Kiriele, explicou ela. Além disso, não é justo fazer você gastar seu tempo trazendo sua irmã para minha casa. Você é um estudante de magia, com muitas obrigações adicionais de lado, disseram-me, e sou apenas uma dona de casa simples, com muito tempo livre. Dona de casa simples, certo? Se ela realmente fosse o que afirmava ser, ele faria. Bem, ele não faria nada louco, mas ficaria chocado. Era possível. Mas ela estava muito confiante e emocionalmente composta para ser uma dona de casa comum. Para mim, não tenho queixas sobre Noshika vir aqui de vez em quando, e Maya falou. Então você não precisa se preocupar com nenhuma queixa minha. Entendo, disse Zorian lentamente. Ele olhou para Rhea e a encontrou sem hesitar encontrando seu olhar. Embora a empatia dele não detectasse intenção,
hostil e ela não fizesse nada abertamente ameaçador, ele achou vagamente inquietante. Era sua linguagem corporal, ele percebeu, embora sua postura estivesse relaxada, ela não se mexia nem se mexia. Tomando uma decisão rápida, Zorian decidiu correr o risco pela segunda vez em um dia e mergulhou em seus pensamentos superficiais. Ele não queria ficar muito à vontade com a violação da santidade mental das pessoas ao seu redor, mas se uma pessoa parecia uma ameaça, ele sentia que isso era justificado. E Rhea definitivamente parecia suspeito para ele agora. A mente de Rhea não estava protegida, e ela não deu nenhuma indicação de que havia detectado sua intrusão. Dito isto, ele não conseguiu nada que vale a pena. Ela não estava se sentindo muito introspectiva no momento, nem tendo pensamentos incriminadores. Principalmente, ela parecia estar estudando-o, mesmo quando ele estava fazendo o mesmo com ela. Bem como Zorian poderia dizer que ela não era uma dona de casa normal, ela também parecia ciente de que ele era qualquer coisa, menos um estudante normal. Ele decidiu fazê-la falar sobre os seus antecedentes e situação atual, esperançosamente guiando seus pensamentos pelo caminho que revelaria qual era o acordo dela. Além disso, Imaya parecia estar ficando cada vez mais desconfortável com seu olhar silencioso. Então, se nada mais, ele deveria quebrar o silêncio para acalmá-la um pouco. Sabe, acabei de perceber que nunca perguntei por que você e sua família se mudaram para Soria, disse Zorian. Aposto que é uma história fascinante. Durante meia hora seguinte, Zorian conversou com Rhea sobre sua vida e história recente, com Imaya ocasionalmente pulando com sua opinião. Apesar de seus esforços, Zorian não conseguiu descobrir nenhum segredo profundo dos pensamentos de Rhea. Sua mente estava muito focada no que ela estava dizendo, com pouco em reflexões internas ou pensamentos perdidos. A única coisa que Zorian podia dizer com certeza era que ela não havia mentido nenhuma vez enquanto conversava com ele. Sua história sobre a família se mudando de uma pequena cidade rural para Soria por simples desejo de uma vida melhor na cidade grande era algo em que ela acreditava honestamente, em vez de uma história de capa clichê. Seu marido queria um emprego melhor remunerado que ele não conseguisse em sua antiga casa. Rhea queria se afastar de seus vizinhos, bastante desagradáveis, que espalhavam rumores desagradáveis sobre ela sempre que podiam se safar, e ambos estavam descontentes com o mau estado da escola local e queriam melhor para Noshika. Então eles se mudaram. Simples assim. Atualmente, eles ainda estavam no processo de instalação em Soria e, portanto, estavam tendo alguns problemas financeiros, mas Rhea parecia não se preocupar com isso, alegando que era um problema temporário. Sua leitura da mente percebeu duas coisas interessantes. Primeiro, Rhea tinha uma audição ridiculamente boa. Durante toda a conversa, ela estava de alguma forma ouvindo a conversa que Kirin e Noshika estavam tendo em outra parte da casa, separadas da cozinha por um corredor e duas portas fechadas. O próprio Zorian não conseguia ouvir nada das duas garotas, por mais que esforçasse os ouvidos. Em segundo lugar, embora Rhea não soubesse que ele estava lendo sua mente, ela era muito boa em descobrir o humor e os motivos das pessoas à moda antiga. Ela percebeu rapidamente o que ele suspeitava dela e tentava interrogá-la. E ela achou divertido. Muito, muito divertido. Eventualmente, Zorian foi forçado a admitir a derrota, afastando-se da mente de Rhea e desculpando-se para que ele pudesse sair. No mínimo, ele ficou calado por Rhea não parecer ter nenhum plano sinistro para ele e que era realmente tudo o que importava em relação a ela. Ela poderia guardar seus segredos, desde que eles não voltassem para assombrá-lo mais tarde. Oh sim, eu quase esqueci, disse Maya quando ele se virou para sair. Kael disse que queria falar com você, quando você voltar. Ele está no porão agora, mexendo em seu equipamento alquímico novamente. Agradecendo pela informação, Zorian desceu ao porão para ver o que Kael queria dele. Poderia haver várias coisas, na verdade. Ele largou uma infinidade de problemas bizarros no garoto Morlock desde que se conheceram nesse recomeço, e ele se considerava sortudo por Kael ser tão razoável e equilibrado sobre o que havia aprendido. Ele teve que admitir, sem uma pequena quantidade de vergonha, que ele próprio provavelmente não aceitaria a metade em seu lugar. Por outro lado, ele teve a sensação de que a disposição de Kael em aceitar sua explicação sobre o ciclo do tempo vinha da ganância. Ele tinha certeza de que Kael via o tempo passar menos como uma anomalia aterrorizante e mais como uma oportunidade fantástica que poderia catapultar imensamente suas habilidades e conhecimentos se ele jogasse suas cartas corretamente,
E isso indubitavelmente influenciou quão inclinado ele estava a aceitar a história de Zorian como verdadeira. Caso em questão. Ah, você está aqui, Kael o cumprimentou. Você conseguiu os ingredientes que eu pedi para você? Sim, disse Zorian, pegando sua bolsa e retirando uma caixa de madeira cheia de ingredientes alquímicos. Não houve problemas? Kael perguntou, aceitando a caixa e abrindo-a prontamente para examinar o conteúdo. Ele puxou uma das garrafas da caixa, a cheia de um líquido preto com tinta, e a levou em direção à luz para verificar alguma coisa. Não. O lojista me olhou estranhamente por comprar tantos ingredientes caros, mas não disse nada no final. Provavelmente ainda seria inteligente comprar o próximo lote de outra loja. Provavelmente, concordou Kael, colocando a garrafa de volta e fechando a caixa. Não havia proposta de reembolsar Zorian por suas despesas. Uma das primeiras exigências de Kael a Zorian, uma vez que ele decidiu que o ciclo do tempo tinha alguma coisa, era que Zorian financiasse seus experimentos da melhor maneira possível. Ele entendeu a demanda de Kael pelo que era, não apenas uma maneira de o garoto conseguir mais fundos, mas também um desafio para Zorian provar que acreditava no que estava dizendo. Afinal, se ele realmente acreditasse em sua própria história, ele não se importaria em gastar seu dinheiro assim, não é? Kael colocou a caixa na mesa de trabalho ao lado dele, depositando entre as muitas outras caixas, tigelas de cerâmica, garrafas de vidro e outros instrumentos alquímicos que entulhavam o espaço de trabalho de Kael. Ele pareceu perdido em pensamentos por um momento, seus brilhantes olhos azuis examinando rapidamente o resto do porão, antes de se concentrar novamente em sua conversa com Zorian. Com que frequência você acha que poderá comprar mais? Ele perguntou. Bem, eu hesito em dizer quantas vezes você precisar, já que tenho certeza de que você pode gastar qualquer quantia de dinheiro que eu tiver se você for à loucura, mas estou bem carregada agora. Graças ao ciclo do tempo, encontrei uma maneira muito eficiente de extrair uma grande quantidade de mana cristalizada do submundo de Knesoviveri, e vender isso me deu uma quantia enorme de dinheiro para gastar, explicou Zorian. Então, 2 ou 3 caixas assim por dia, se eu precisasse. Talvez mais, mas realmente acho que seria uma péssima ideia, já que acho que não conseguiria evitar a tensão indesejada se começasse a comprar tantas coisas caras. Eu vejo. Kael disse devagar, claramente mais do que um pouco surpreso com a informação. Isto é muito dinheiro. Por curiosidade, por que você se deu ao trabalho de conseguir tanto? Fundos para suas próprias experiências? Parcialmente, disse Zorian. Certamente facilita as coisas quando você pode gastar dinheiro como se não fosse nada. Poupa tempo. E sim, eu sei que é estranho que isso seja uma preocupação quando você está preso em um ciclo de tempo sempre repetitivo. E a outra parte? Ganância, eu acho, admitiu Zorian. Quando finalmente rompo o ciclo do tempo, quero ter todas as minhas preocupações monetárias resolvidas. Provavelmente não é o melhor uso do meu tempo, mas... Não se preocupe, eu entendo você completamente, disse Kael, sorrindo levemente. Eu provavelmente não teria sido capaz de resistir a fazê-lo. Na verdade, eu provavelmente teria feito isso muito antes, mesmo com a ameaça de outros viajantes do tempo e a presença de problemas mais prementes com os quais você está lidando. Tantos problemas na minha vida teriam desaparecido se eu tivesse 1 milhão de peças mais ou menos. Bem, você é um alquimista, disse Zorian. Sua profissão sempre foi muito cara para praticar, a menos que você fosse um daqueles alquimistas que estavam dispostos a limitar-se a componentes que poderiam crescer e colher pessoalmente no deserto. Faz todo sentido que você gostaria de ficar rico se tivesse uma chance. Possivelmente. Mas não acho que seja tão eficiente quanto você. Bem, não sem recorrer ao roubo. O pensamento de procurar mana cristalizada nunca teria me ocorrido. O que há de tão valioso nisso que as pessoas estão dispostas a pagar tanto? Zorian lançou um olhar curioso para Kael. É um pouco estranho ouvir um alquimista perguntar isso. Tenho certeza de que a mana cristalizada em pó é um ingrediente importante da poção. Não no tipo de poção que estou fazendo, disse Kael, balançando a cabeça. Ah! Bem, mana cristalizada é basicamente mana ambiente em forma sólida. Mais difícil de usar do que mana ambiente, pois primeiro ela deve ser dividida na forma mais familiar e etérea antes que você possa usá-la para alimentar qualquer coisa. Mas é muito conveniente como uma bateria de mana. A maioria das baterias de mana,
Como as feitas com fórmulas de feitiços, perdem toda a mana armazenada em alguns dias ou uma semana. A mana cristalizada, por outro lado, é completamente estável em circunstâncias normais. Isso é muito útil se você quiser, digamos, apoiar um item mágico poderoso ou um esquema de proteção independentemente dos níveis de mana do ambiente, explicou Zorian. Ah, então esses são os cristais que os novos trens usam como combustível, disse Kael. Sim, confirmou Zorian. Ouvi dizer que o uso de mana cristalizada como combustível de trem está realmente aumentando os preços ultimamente, deixando muitas pessoas preocupadas. Muito conveniente para mim, no entanto. Pena que só é útil para alimentar itens, disse Kael. Ter algum tipo de bateria de mana pessoal seria uma boa maneira de aumentar suas reservas limitadas de mana. Você já pensou em fazer uma coisa dessas? Mesmo que durasse apenas algumas semanas, isso seria suficiente para ser útil em suas circunstâncias. É claro que eu investiguei, Zorian zombou. É impossível. A mana pessoal perde rapidamente sua afinidade com seu criador, tornando-se indistinguível da mana ambiental em questão de minutos. Ah! De fato. E as soluções alquímicas? Existe uma poção que aumenta sua regeneração de mana, lhe dá um impulso momentâneo de mana ou algo assim? Eu duvido. Acho que todos teríamos ouvido falar sobre essa poção, se ela estivesse disponível. Mas é possível, suponho, especialmente se houver algumas desvantagens sérias que reduzam seu uso. Você provavelmente deveria perguntar a Lucav sobre isso. Se alguém sabe como responder a essa pergunta definitivamente, é ele, disse Kael. Ele se contorceu desconfortavelmente. E como estamos no tópico de Lucav, tenho um pedido pessoal. Estou ouvindo, disse Zorian, curioso. Ok. Kael começou. Quando eu lhe dei essa lista de pessoas para consultar com relação à magia da alma, não, lhe dei exatamente uma lista de estranhos. Não éramos melhores amigas, mas eu conhecia essas pessoas. Tínhamos história entre nós, às vezes nos encontramos para trocar notícias e coisas do gênero. Descobrir que alguém estava por aí sequestrando e matando eles, foi muito perturbador para mim. Zorian estremeceu. Agora que ele fora indicado, ele tinha sido realmente bastante insensível quando contou a Kael sobre os desaparecimentos em Knesovdveri, não foi? Este não era apenas mais um mistério inquietante para Kael, mas um ataque direto a ele e seus conhecidos. Não estou com raiva de você, Kael acrescentou apressadamente. Eu sei que você já tem muito em seu prato, e que permanecer vivo e descobrir o que está por trás do ciclo do tempo tem precedência sobre todo o resto. No entanto, eu realmente apreciaria se você olhasse para esses assassinos e descobrisse uma maneira de detê-los para sempre. É claro, Zorian concordou imediatamente. Eu pretendia fazê-lo de qualquer maneira. Simplesmente adiei a investigação até ter resolvido problemas mais urgentes e me tornado um pouco melhor em combate mágico. Além disso, ele imaginara que investigar as forças de invasão aqui em Seori o aproximaria automaticamente de resolver esse mistério em particular. Os dois estavam claramente conectados de alguma forma, talvez até duas frentes diferentes da mesma operação. Entendo. Isso tira uma carga do meu peito, disse Kael, exalando pesadamente. Se houver algo que eu possa fazer para ajudá-lo, informe-me. Ainda estou perguntando, mas acho que posso colocar minhas mãos em algumas receitas de poções da verdade. Eu já tenho minha própria magia de interrogatório, mas suponho que ter mais opções para escolher nunca é demais, disse Zorian. Na verdade, as poções da verdade podem ser realmente mais eficazes do que o que ele tinha em mente, pelo menos no estágio atual da investigação. Mas ele realmente precisava desenvolver sua capacidade de vasculhar as memórias das pessoas, para que ele relutasse em usá-las. Lembre-se de que Lucav já sabe como fazer uma poção da verdade, por isso, se suas conversas terminarem, eu posso apenas te teleportar para a vila dele, para que você possa ter uma conversa amigável com ele. Talvez ele esteja disposto a compartilhar. Ele sabe como fazer isso. O bastardo sorrateiro estava me escondendo, resmungou Kael. Ainda assim, isso me lembra que Lucav está longe de ser uma vítima indefesa e seu amigo sacerdote também não. Pode ser uma boa ideia envolvê-los na investigação, eles podem ser perfeitamente capazes de derrubar os assassinos por conta própria, se você fornecer informações suficientes. Agora vi uma ideia. Seria difícil garantir a cooperação de Alonix sem esclarecer absolutamente tudo, mas os benefícios poderiam ser imensos.
Ele teria que considerar seriamente quando começasse a enfrentar seriamente o problema da mansão Yasku e os desaparecimentos em torno de Knesoveri. Bem, disse Kael depois de alguns segundos de silêncio, destrancando uma das gavetas presas à sua mesa de trabalho e retirando dela um caderno barato e sem características. Com isso fora do caminho, eu gostaria de discutir outro tópico desagradável com você, o marcador da sua alma. Zorian endireitou as costas um pouco, subitamente alerta. Na verdade, quando ele contou a Kael sobre o marcador da alma e permitiu que o garoto Moloch fizesse uma varredura de sua alma, ele não esperava muito. Kael pode ter sido um necromante, mas ele era muito amador. Ainda assim, ele imaginou que não faria mal confiar um pouco no outro garoto. Tanto Luca quanto Alanik eram bastante especializados quando se tratava de sua experiência em magia de almas, e era perfeitamente possível que eles tivessem perdido algo que era totalmente desenvolvido. Necromante, mesmo novato, acharia óbvio. Parecia que era realmente esse o caso. O que é isso? Ele perguntou com excitação mal escondida. Kael suspirou e pressionou o caderno na mão de Zorian. Folheando, no entanto, Zorian percebeu que não entendia nada. Estava cheio de diagramas desconhecidos e jargões alienígenas, intercalados com breves parágrafos que não significavam nada para quem não tinha contexto suficiente para entendê-los. Ele lançou um olhar irritado para Kael. Eu vou ser franco, disse Kael, ignorando seu olhar. Seu marcador não deve funcionar. Vendo a expressão confusa de Zorian, ele se moveu para explicar. Fiquei imediatamente desconfiado quando você descreveu como um marcador está entrelaçado com a sua alma. Porque alguém faria um marcador tão profundamente embutido e depois faria dele um simples selo de identificação imutável, como você imaginou. O desejo de tornar o marcador resistente a danos e mais difícil de remover poderia explicar alguns deles, mas ainda era excessivo. Existem meios menos invasivos do que só teriam falhado se a alma estivesse tão mutilada que a pessoa estivesse efetivamente morta. Porém, esses métodos têm uma falha perceptível. Eles são muito mais fáceis de copiar do que o que você enraizou em sua alma. Eu senti que isso era a chave. O marcador foi projetado para impedir tentativas de cópia para outras pessoas. Precisava verificar a alma do anfitrião para ver se foi transplantado para outra pessoa, interrompeu Zorian. Sim, disse Kael. Ele pegou o caderno das mãos de Zorian, virou para uma das páginas posteriores e devolveu a ele. Olhando de novo, Zorian percebeu que o diagrama deveria ser um esboço grosseiro do corpo de um humano, vários círculos, tríngles e linhas retas desenhadas sobre ele. Abaixo, havia um pequeno parágrafo falando sobre canais essenciais, nós de feedback e barreiras de transição. Ainda não significava muito para Zorian, mas desta vez ele podia dizer que era para representar a alma de Zorian, o marcador ligado a ela e a interação entre eles. Não pretendo entender completamente o marcador, disse Kael. Ou mesmo a maior parte, é uma coisa inspiradora, claramente feita por um mestre de alma mago. Eu gosto especialmente de como isso se torna discreto nos exames de alma casuais. Não estou surpreso por nunca ter detectado antes de ser informado de que estava lá. Ainda assim, existem algumas coisas sobre suas funções que são óbvias para mim, e uma delas é que o marcador foi projetado para consultar a alma de seu hospedeiro, de qualquer forma, a parte principal e imutável dele, e alterar sua etiqueta de identificação de acordo com o que ele detecta. Transplantar o marcador para outra pessoa deve resultar em um valor de identificação totalmente diferente. Mas claramente não é assim que funciona, protestou Zorian. Zarsi e eu temos o mesmo marcador. O feitiço de rastreamento não teria funcionado de outra maneira. Está quebrado, disse Kael calmamente. Seu marcador, é isso. Existem partes totalmente inertes, porque não o reconhecem como seu host legítimo ou porque estão perdendo alguma peça crítica que se perdeu na transferência. Acho que pelo menos um deles deve enviar um sinal para o mecanismo de loop quando você morre, encerrando-o prematuramente. Isso explicaria claramente por que você é enviado de volta quando Zashi morre, mas ele não experimenta o mesmo quando você acaba morto. Ele tem a versão intacta do marcador, enquanto você não. Mas a parte principal da coisa funciona? Num sentido. Ele faz tudo o que deveria, consultando o âmago da sua alma, mas, por alguma razão, ainda permanece no mesmo valor que tinha enquanto ainda estava dentro de Zashi. Está quebrado, mas está quebrado a seu favor. Disse Zorian sem graça. O que ele deveria dizer sobre isso? Honestamente.
Esta não é uma surpresa tão grande. Sempre suspeitei que o marcador estivesse com algum defeito. Afinal, duvido muito que seus criadores pretendessem que alguém como eu entrasse no ciclo do tempo como eu. Isso realmente muda alguma coisa? Depende de como você olha para isso, disse Kael. Você não corre o risco de ser repentinamente abandonado, então suponho que, de uma perspectiva pessoal, isso não mude muito. Mas olhe para isso de uma perspectiva mais ampla. Se eu estiver certo, então qualquer convergência de circunstâncias alinhadas para levá-lo ao ciclo do tempo junto com Zash foi um acaso. Um golpe de sorte, mas um golpe de sorte. Não é consistentemente reproduzível. Zorian franziu a testa. O que era ele? Então o atingiu. Esperar. Como Regob acabou no tempo, então. Sim, essa é a questão, não é? Kael disse, os dedos tamborilando na mesa de trabalho, impaciente. Receio não saber responder a essa pergunta. Mas ele claramente não usou o mesmo método que você. Sim, Zorian concordou. Eu suspeitava fortemente disso, mas não tinha certeza. Ele ter algum outro método de entrar no loop temporal explicaria por que ele nunca usou seu próprio marcador para me rastrear do jeito que fiz com o Zashi. Ele não tem o mesmo marcador que o Zashi. Se é que ele realmente tem um, então teria que capturar Zashi e usá-lo como chave para me localizar dessa forma. E se ele é realmente um mestre mago da alma como você parece pensar, ele provavelmente sabe que você não poderia ter um marcador idêntico ao de Zashi. Então não há razão para ele tentar isso em primeiro lugar, disse Kael. Eles trocaram teorias e ideias durante a meia hora seguinte, mas no momento tudo não passava de especulação vazia. Eles não tinham como confirmar ou descartar nenhuma das possibilidades. Kael pensou que Regob estava de alguma forma apoiando Zashi, seja por deixar partes de sua mente em Zashi como a matriarca Zorian fez com Zorian, ou por ter algum tipo de ligação espiritual com Zashi. Zorian descartou imediatamente a possibilidade de um pacote mental. A logística desse tipo de configuração não combinava. Regob estava ativo poucas horas após o início do loop. Se sua rápida chegada às ruínas da colônia Aranea naquele reinício fosse alguma indicação, e processando uma grande quantidade de memórias levou mais de um dia. Sem mencionar que Zashi não iniciava cada reinicialização indo para o mesmo local, então era questionável como o Regob teria conseguido um pacote de memória em cada reinicialização. Não, Regob definitivamente não estava usando pacotes de memória. E realmente, Zorian também não achava que estava ligado à alma de Zashi. Se estivesse, ele teria verificado a alma de Zashi em busca de conexões adicionais quando leu sua mente e descobriu que havia viajantes do tempo adicionais por aí. Em vez disso, ele imediatamente fugiu para enfrentar o Aranea. A ideia de alguém estar conectado à alma de Zashi não parecia lhe ocorrer. Pessoalmente, Zorian achava que Regob tinha algum tipo de marcador. Era inteiramente possível, ele achava, que houvesse uma maneira de as pessoas que sabiam o que estavam fazendo entrarem corretamente no ciclo temporal, para obter seu próprio marcador e tudo mais. Embora isso tenha levantado uma questão sobre por que ele não abandonou Zashi e continuou com sua vida livre de interferências. O que havia de tão especial em Zashi? Certo. Não acho que chegaremos a lugar nenhum com isso, disse Zorian. Mais alguma coisa que eu deva ter em mente? Nada que Lucav e seu amigo sacerdote já não tenham avisado. Evite qualquer magia que possa alterar substancialmente sua alma. Não sabemos o que fez com que o marcador ficasse preso em seu valor de identificação atual, e não há como dizer o que irá empurrá-lo para fora do limite. Então tome cuidado, disse Kael. Eu já tinha medo de fazer isso antes mesmo, e exatamente por esse motivo, disse Zorian, recostando-se e soltando um suspiro deliberadamente dramático. É uma pena, no entanto. Acho que meu sonho de transformar aquele caçador cinza estúpido que Silverlake me enviou para lidar em meu próprio familiar ou me tornar um shifter caçador cinza está fadado a permanecer apenas um sonho. Você não sabia? Há uma razão pela qual a maioria dos shifters são feitos de animais normais, alertou Kael. Ser um shifter significa obter instintos da outra parte da alma, e criaturas mágicas sempre têm almas muito fortes. Quanto mais mágica a criatura, mais forte. E eles tendem a ser extremamente violentos e territoriais. No que diz respeito aos caçadores cinzentos, tenho quase certeza de que eles não toleram nem sua própria espécie, muito menos qualquer outra coisa. Essa atitude sangraria para você se você se tornasse um shifter caçador cinza. E há também a questão da herança a considerar,
Mesmo que você seja capaz de dominar a alma de um caçador cinza e não deixar que seus desejos o dominem, não há garantia de que seus filhos terão a mesma força de vontade, especialmente porque eles terão esses desejos desde o dia em que nascem. Eu recomendo fortemente contra esse curso de ação. Quanto a torná-lo familiar, lembre-se de que leva um longo tempo para o vínculo da alma amadurecer e que você precisa estar perto dele o tempo todo. Não há garantia de que a criatura não o mate durante o processo. E se você conseguir escravizá-lo à sua vontade, ainda poderá ser perigoso para todos ao seu redor que não estejam protegidos pelo vínculo da alma. Não havia necessidade de uma palestra. Eu estava apenas brincando, disse Zorian sem rodeios. Boa. Mesmo que suas habilidades tivessem sido muito úteis. Zorian disse melancolicamente. Dureza extrema, velocidade e resistência mágica. Sim, por favor. Apenas mate, corte em pedaços e faça uma poção de aprimoramento com eles, sugeriu Kael. Você pode pedir a Luca para ajudá-lo, tenho certeza que ele aproveitaria a chance. Afinal, poucas pessoas são loucas o suficiente para perseguir um desses monstros. Então eu tenho certeza que ele nunca teve a chance de trabalhar com peças de caçadores cinzentos. Sabe, isso realmente soa como uma ideia interessante. Que bom que eu pude ajudar, disse Kael, olhando para uma panela de metal borbulhando lentamente sobre a mesa na frente dele e fazendo uma careta. Bem, meu experimento atual não está indo muito bem. E eu pensei que tinha dessa vez também. Hora de experimentar o lote número 4. Ele deu a Zorian um olhar especulativo. Diga, você acha que pode me ajudar aqui? Algumas das etapas são bem simples, e observar o meu trabalho garantirá que você não esqueça o que eu falei tão facilmente quanto você fez da última vez. Sim, eu vou ajudar, e deuses sagrados você vai parar de me lembrar disso. Zorian choramingou. Fazia mais de um ano, e eu tinha muito em mente, era natural que eu esquecesse muitas coisas. Além disso, já estou trabalhando em desviar minha memória defeituosa de alguma forma. Desejo-lhe boa sorte com isso, disse Kael. No entanto, nós dois sabemos que você se lembrará muito melhor do meu trabalho se entender o que estou fazendo, em vez de apenas memorizar cegamente receitas e instruções secas. Pense nisso como lições alquímicas gratuitas. Bem, ele usou bastante alquimia na solução dos problemas que encontrou, portanto, obter alguns conselhos em campo pode ser realmente útil. Bem, por onde você quer que eu comece? No dia seguinte, Zorian decidiu cumprir sua promessa interna de encontrar uma solução para o problema das coisas que esqueciam. Bem, ele teve que organizar outra aula de mágica de Kyrian primeiro, mas não houve problemas com isso. Seu progresso foi muito mais rápido do que nas reinicializações anteriores que ele havia tentado ensiná-la, já que ele já havia passado por isso várias vezes e, portanto, estava melhorando em motivá-la e explicar o assunto de uma maneira que ela intuitivamente entendeu. Suas obrigações cumpridas durante o dia, ele rapidamente se desculpou e saiu para passear, para que Kael ou Imar encontrassem algum outro emprego para despejar em seu colo. A longo prazo, Zorian sabia que já tinha uma solução perfeitamente boa para lembrar as coisas com perfeita clareza. Ele poderia criar pacotes de memória como os da matriarca Zorian, armazenando-os em sua mente para futuras recordações. O mapa do submundo de Sora que a matriarca o deixara ainda era tão cristalino em sua mente quanto no dia em que o reunira a partir dos restos dispersos deixados nas mentes dos homens sobreviventes da colônia. Serviu como um exemplo brilhante do que era possível para alguém que pudesse dominar o procedimento de criação de tais coisas. E também não era como aprender a fazer isso, seria um tempo adicional. Aprender a lidar com pacotes de memória era algo em que ele já estava trabalhando. Era sua prioridade atual, de fato. O problema era que levaria um tempo até que seu esforço desse fruto. Pode demorar alguns meses, pode demorar alguns anos. Bem, espero que não anos. Já que o pacote de memória da matriarca pode decair até a inutilidade até então, mas o ponto permanece, não foi uma solução rápida para o seu problema imediato. Felizmente, os magos humanos foram muito bons em fazer soluções rápidas para problemas imediatos, e certamente alguns deles precisaram, em um ponto, memorizar um mapa até o último detalhe, ou recitar um livro palavra por palavra. Zorian ficaria chocado se o feitiço para fazer tal coisa já não existisse em algum lugar lá fora, era apenas uma questão de saber se ele poderia encontrá-lo. Ele decidiu tentar na biblioteca da academia primeiro. Um pouco sem imaginação,
Mas era o melhor lugar para começar sua pesquisa e fazia um tempo desde que ele passara algum tempo navegando por suas prateleiras. Ele meio que perdeu isso durante sua longa ausência de Soria. 3 horas depois, ele estava dividido entre o sorriso de satisfação e o desejo de encontrar algo inflamável para aliviar sua frustração. O lado positivo foi, ele encontrou o que procurava. Havia nada menos que 5 feitiços diferentes que podiam fazer o que ele queria, principalmente permitindo que o lançador registrasse o que veio e ouvisse por um breve período de tempo armazenasse esse registro em suas mentes. Eles diferiam em detalhes, como se era possível pausar a gravação ou não, mas o núcleo era o mesmo. Alguém até alegou que poderia formar uma memória clara retroativamente, permitindo que o lançador se lembrasse do que havia esquecido. A má notícia era que esses feitiços estavam disponíveis apenas na seção restrita da biblioteca. Especificamente, a seção mágica da mente. Zorian recostou-se na cadeira, equilibrando-a precariamente nas 2 pernas traseiras e tirando os óculos para massagear os olhos. Dizer que a academia estava relutante em dar permissão a estudantes aleatórios no que diz respeito a fazer mágica mental seria um eufemismo severo. Ele precisava de um passe de biblioteca melhor se quisesse o que queria, e não havia como conseguir isso, por meios legais. Ele estreitou os olhos enquanto olhava para o teto da biblioteca. Não havia como evitar. Ele teria que roubar um. O que deixou meu melhor aluno tão sombrio neste belo dia. Zorian pulou na cadeira, assustado, a cadeira mal equilibrada quase desistindo dele puxando-o para o chão. Depois de finalmente se estabilizar o suficiente, ele se virou para dar a Ilson um olhar sem graça. Desculpe, disse ela, mas seu sorriso e as emoções que ele sentia dela disseram a Zorian que não estava arrependida. Eu não pensei que você reagiria tão explosivamente. Você me surpreendeu um pouco, disse Zorian. Ele tinha detectado uma pessoa passando por ele com seu senso-mente, mas isso não era exatamente algo incomum neste lugar. Afinal, não era como se a biblioteca estivesse vazia. Com o que posso ajudá-la, senhorita Zileti? Nada, sério, eu já terminei com o que vim aqui. Você não percebeu porque estava muito absorto em sua leitura, mas eu já havia passado por essa sessão 2 vezes antes. Só não queria interrompê-lo, pois você parecia bastante ocupado. Eu estava saindo agora quando notei que você estava tentando fazer um buraco no teto com seus olhos, então me perguntei se posso ajudá-lo com o que estiver lhe incomodando. Agradeço a oferta, senhorita Zileti, disse Zorian. Eu realmente faço. Mas acho que você não pode me ajudar com isso. Por mais útil que seja, Zorian tinha certeza de que pedir ajuda para cometer um crime era uma péssima ideia. Divertido, mas terrível. No que você está trabalhando, afinal? Ela perguntou, olhando para o livro aberto e na frente dele. Magias de preservação de memória. Por que você precisaria disso? Eu preciso de uma maneira rápida e perfeita de memorizar um caderno 2, disse Zorian com sinceridade. Ilsa lançou-lhe um olhar perscrutador. Se isso é sobre trabalho de classe. Não, acho que estou indo muito bem nas minhas aulas, disse Zorian, balançando a cabeça. Na verdade, ele achava que estava indo muito bem. Ele estava no topo de sua classe em termos de notas, apesar de seus esforços para evitar se destacar. É pessoal. Tudo o que posso dizer é que vou viajar em breve e não poderei trazer nada comigo. Qualquer coisa menos minhas memórias, é isso. E embora minha memória seja bastante boa, não é suficiente o memorizar, digamos, uma transcrição palavra por palavra de um livro de receitas de poções. Parece ameaçador e suspeito, Ilsa observou. Não estou planejando nada legal, assegurou Zorian. Tenho certeza, Ilsa brincou. É por isso que você está procurando feitiços que eu sei que você não está autorizado a aprender. Daí eu ficar triste quando você se aproximou de mim, respondeu Zorian. Eu pensei que tinha encontrado uma solução para o meu problema, mas acontece que está além do meu alcance no momento. Entendo, disse ela. Por curiosidade, qual a importância de você poder acessar as informações do livro enquanto elas estão armazenadas em sua mente? Não sei se entendi, Zorian franziu a testa. Qual seria o sentido de manter um livro em sua cabeça se você não pudesse lê-lo? Para criar uma cópia, é claro, Ilsa sorriu. É um truque que alguns especialistas em alterações usam se desejam criar objetos complexos sem levar os originais com eles. Eles usam um feitiço para registrar o plano de um objeto, armazenando-o dentro de suas cabeças,
E simplesmente usam esse plano para criar cópias do objeto sempre que lhe apetecer. Bem, desde que tenham as matérias-primas corretas. No seu caso, seria um livro em branco de dimensões semelhantes às que você está tentando copiar em um frasco de tinta. Você sabe como fazer isso? Perguntou Zurian, esperançoso. Ilsa cantarolou. Bem, eu sou um especialista em alterações. Mas mesmo se eu estivesse disposto a ensiná-lo, essa não é exatamente uma combinação fácil de feitiços. Requer muita experiência em alterações e ótimo controle de modelagem. Levaria. Zurian concentrou-se por um segundo e puxou livro pesado e forrado de metal na prateleira ao lado dele com sua magia, sem se preocupar em fazer um único gesto ou movimento da mão. O livro deslizou suavemente para fora da prateleira e flutuou na frente de Ilsa, assustando-a. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o livro se abriu e começou a virar as páginas, lentamente no início, mas depois acelerando até a última metade passar em um borrão e o livro se fechar. Ele afirmou que Zurian devolveu um livro ao seu lugar anterior na prateleira. Não consigo pensar em uma maneira adequada de provar meus conhecimentos de alteração no momento, disse Zurian no silêncio resultante, mas sou perfeitamente capaz de reestruturar uma panela de metal em um relógio de metal totalmente funcional. Quanto mais difícil isso seria comparado a isso, não exatamente mais difícil, Ilsa admitiu, ainda encarando o livro na prateleira com uma careta. Mas certamente diferente. Você teria que praticar por alguns dias antes de acertar. Ela balançou a cabeça e desviou os olhos do livro para olhar Zurian nos olhos. Vamos conversar sobre isso na segunda-feira, Sr. Kaczynski. Isso significa que você concorda em ensinar isso para mim? Ellie perguntou. Ainda não. Vou precisar fazer alguns testes em você para ver se você consegue lidar com os feitiços com segurança. Ilsa logo partiu, deixando Zurian sozinho com seus próprios pensamentos. Ele fechou o livro na frente dele, colocando de lado. A combinação de feitiços de Ilsa não era exatamente o que ele procurava quando procurou uma solução rápida e suja, mas poderia funcionar. De fato, era ainda melhor do que sua ideia original em alguns aspectos. Muito menos chato de usar, por exemplo. Além disso, ele não precisaria transcrever meticulosamente as informações de sua cabeça toda vez que quisesse adicionar ou alterar alguma coisa. Ele daria uma chance ao método de Ilsa. Mas ele roubaria um passe de biblioteca melhor de qualquer maneira. 2 semanas se passaram em um borrão de atividade. A maior parte era rotineira, como ele acompanhando Taven e sua equipe até o calabouço, ensinando Kiril e ajudando Kel com sua alquimia, e tendo sua alma ocasionalmente examinada pelo outro garoto, com poucos resultados até agora. Isso ajudou Kiril realmente ter um amigo da idade dela dessa vez, então ela monopolizou seu tempo muito menos. Qualquer que fosse o segredo sombrio que sua mãe abrigasse, Zurian tinha que admitir que a presença de Inoshika tornava Kiril muito mais administrável do que ela normalmente era, então ele definitivamente iria visitar essa ponte em futuras reinicializações também. 2 coisas principais se destacaram do resto. A primeira foi que ele havia conseguido aprender os feitiços sobre os quais Ilsa havia falado, e eles funcionaram exatamente como ela disse o que faria. Ele ficou feliz por finalmente poder manter anotações escritas sobre o que aconteceu no ciclo do tempo, já que agora ele tinha um método de transferir efetivamente seus cadernos para o próximo reinício. Kael também estava feliz, já que agora podia ser muito mais liberal sobre a quantidade de informações que estava enviando para seu futuro eu. Ele prontamente deu a Zurian 4 cadernos totalmente preenchidos para armazenar as plantas, com a promessa de mais um. O fim do reinício. Zurian realmente esperava que Kael não acumulasse notebooks tão rapidamente em futuras reinicializações, porque Zurian só podia conter cerca de 15 projetos em sua mente. O pacote de memória da matriarca não deixava muito espaço para mais nada, na verdade. A segunda coisa interessante era que ele tinha quase confirmado que Shin tinha sua mente protegida o tempo todo. Ele invadiu o escritório do homem 3 vezes diferentes, e o escudo sempre esteve ativo. Infelizmente, suas visitas sem aviso prévio pareciam finalmente provocar um pouco o homem imperturbável. Então agora Zurian tinha 5 livros de modelagem diferentes em sua lista de leitura para a próxima sessão. Dependendo do livro em que Shin decidiu se concentrar, sua próxima lição consistiria em Zurian fazendo formas detalhadas da areia, desmontando telecineticamente um relógio sem quebrar nenhuma de suas partes,
brincando com velas e fósforos, tentando aplicar tinta sobre tela sem usar qualquer pincel ou escultura em glifos em pedras com os dedos. Ou talvez todos os 5, Suvin estava se sentindo particularmente vingativo. Mas isso foi tudo atividade de fundo. O foco real de seus esforços era rastrear os Ibazans e o culto do dragão abaixo, mapeando a estrutura de sua organização. Originalmente, ele queria ser cauteloso, gastando a maior parte do reinício apenas observando tudo, identificando seus membros e locais em que eles conheceram e negociavam, mas... bem, ele viu sua chance e aproveitou. Enquanto os Ibazans eram na sua maioria magos soprados e viviam no subsolo, em bases pesadamente protegidas, repletas de guardas, visitando periodicamente a superfície, a maioria de seus aliados na cidade era muito mais modestamente protegida. Zorian seguiu em torno de cultistas e mercenários simples que trabalhavam com os Ibazans, localizando-os em suas casas e lendo seus pensamentos, enquanto andavam. As enfermarias em suas casas, se eles as tivessem, ele descobrira algumas coisas interessantes. Por exemplo, nem todos os agentes do Ibazan na cidade estavam cientes do que estavam entrando. Os vários comerciantes que contrabandeavam comida e os outros suprimentos para os invasores pareciam inteiramente ignorantes de quem realmente estavam apoiando. Era apenas um negócio para eles. Aparentemente, havia numerosas bases e operações secretas acontecendo nas profundezas do calabouço de Soria, e a maioria delas era bastante inofensiva. Operações ilegais de colheita de substâncias perigosas, instalações secretas de pesquisa por vários grupos comerciais, até mesmo um site preto do governo. Os comerciantes pensaram que estavam simplesmente fornecendo uma dessas muitas facções sombrias e nunca se interessaram muito pela identidade de seus clientes. Depois, houve o culto do dragão abaixo, que o confundiu honestamente. O culto tinha uma estrutura muito complexa e confusa, com muitas categorias e categorias diferentes de membros, e todos os rankings pareciam ter alimentado uma história diferente. Além disso, alguns membros pareciam participar apenas dos benefícios e nunca haviam entrado no sistema de crenças do culto. Eles estavam envolvidos pelo dinheiro. Aparentemente, ser um membro do culto ao dragão poderia ser bastante lucrativo se você jogasse suas cartas corretamente. Eles sabiam que o culto planejava lançar um primordial no festival de verão para devastar a cidade e tudo ao seu redor, é claro, mas não acreditavam que o primordial em questão sequer existisse. Então não há mal em acompanhá-lo, certo? Direita. Ainda não havia evidências de que Heigob estivesse de alguma forma operando entre as forças invasoras, nem que ele havia compartilhado um pouco de conhecimento com elas antes de correr para fazer outra coisa. Então Zorian decidiu ser um pouco mais agressivo e começar realmente praticando sua leitura da memória em alvos aceitáveis. Para esse fim, ele identificou uma pequena reunião cultista, organizada por um trio de membros empunhados que parecia ter uma classificação um pouco mais alta do que os resíduos comuns que Zorian encontrou até agora, e se preparou para subjugá-los para interrogatório. 8 cultistas armados, 3 dos quais eram manejadores mágicos. Seu antigo eu teria chamado de louco por tentar atacá-los sozinhos, mesmo de emboscada, mas eles nunca tiveram a chance. Ele prendeu a casa em que eles deveriam se encontrar antes mesmo de chegar lá, depois de descobrirem suas local de reunião escolhido com vários dias de antecedência e derrubou-os um a um quando chegaram. Principalmente obrigando-os telepaticamente a adormecer, como Aranha tentara fazer com ele há muito tempo, quando os encontrara pela primeira vez. A última chegada foi um mago que tinha uma fórmula de feitiço de escudo mental em um anel e lutou contra a sua tentativa. Zorian foi forçado a lidar com ele através do golpe contra uma parede algumas vezes com alguma aplicação criteriosa do feitiço explosão de força. Quando estavam todos deitados e amarrados, Zorian respirou fundo e concentrou-se em mergulhar nas lembranças de sua primeira vítima. Antes de receber instruções dos guardiões da Caverna Amarela, Zorian meio que esperava que sondar as memórias de alguém seria como às vezes se vê em romances de aventura e coisas assim, um passeio por alguma paisagem mental psicodélica, onde o intruso precisa navegar por labirintos profundamente simbólicos e lutar contra problemas mentais. Representações da psique da vítima e o que não. A realidade não era assim. Ou pelo menos da maneira que Aranha fazia, não era nada disso. E os guardiões da Caverna Amarela pareceram um pouco mais divertidos quando Zorian lhes descreveu a ideia. Em vez disso, as sondas de memória consistiam simplesmente em uma poderosa sonda telepática que perfurava as camadas superficiais da mente da vítima e,
Em seguida, começou a se ramificar por todo o seu ser interior, em busca do que o psíquico buscava. Era por sua própria natureza um procedimento perigoso, ao contrário de manipulações mais leves e superficiais. Varreduras profundas como a que ele estava prestes a fazer poderiam arruinar permanentemente a mente. Um amador como Zurian tinha quase a garantia de causar danos irreparáveis. Em sua primeira tentativa, a menos que eles tivessem passado anos fazendo exercícios cuidadosos para os quais Zurian não tinha tempo. Assim, ele não ficou terrivelmente surpreso quando o primeiro homem terminou como uma casca estúpida, 5 minutos depois. As convulsões e a formação de espuma na boca que a precederam foram muito perturbadoras, no entanto, e quase o fizeram desistir de tudo naquele momento. Ele nem conseguiu ler nada de suas memórias, então sua morte foi por nada. Alguns minutos depois de ter tido algum tempo para se acalmar e afogar a pequena voz em sua cabeça, dizendo que ele era um monstro por matar um homem indefeso assim, ele continuou com a vítima número 2. Ele decidiu não ficar tanto tempo dentro da mente do resto deles. Número 2, 3, 4, 5 e 6 sobreviveram às suas sondas. Eles podem até acordar um dia. Bem, eles poderiam ter, se o ciclo do tempo não estivesse tão perto do fim. A sexta tentativa também produziu alguns resultados. Ele não encontrou muito nas memórias do homem antes de se retirar, mas acrescentou mais alguns nomes à sua lista para investigar. De modo que pelo menos algo de bom resultou disso. Os 2 últimos sofreram apenas danos leves devido à sua sonda. Eles não sabiam nada útil que pudesse ajudá-lo. Zurian deixou a casa sentindo-se vazio, imaginando se ele estava realmente justificado em fazer isso. Ele chegou em casa e encontrou Kiriel em lágrimas e toda a família em alvoroço. Rea e Salsazal foram encontrados mortos em sua casa, brutalmente assassinados pelo que parecia ser um monstro esquecido pelos muitos esquadrões de extermínio que operam na cidade até agora. Da filha deles, não havia vestígios.